consagra sobre o altar. Olá! Nesse vídeo nós vamos terminar o item 5, falando sobre a presença real, verdadeira de Jesus Cristo nas espécies eucarísticas. Antes de começar, a gente quer lhe recomendar, dentre vários milagres eucarísticos que nós temos na história da Igreja, nós recomendamos um especial. Chama-se Milagre de Lanciano. Se escreve Lanciano com C. Lanciano. Pronuncia-se Lanciano. Você encontra esses vídeos na internet. É uma hóstia que se transformou em carne do coração de Cristo. E um sangue, um vinho que se transformou em sangue. E essas espécies eucarísticas estão há mais de 1000 anos conservadas na igreja dessa cidade lá da Itália e não se estragam. Já foram analisadas inclusive pela ciência, por renomados cientistas. Não há explicação para esse mistério. Para tirar a dúvida daqueles que fraquejam na fé e que muitas vezes duvidam ou não acreditam na realidade da Eucaristia. Jesus já habita no nosso meio, então nós vamos ver essa presença de Cristo que já está no meio de nós. Como nós vamos ver já nesse parágrafo, Jesus veio para ficar. Embora ele voltasse para o Pai depois da ressurreição, na ascensão, mas ele continua de forma invisível ou misteriosa no meio de nós, como nós já vamos ver nesses parágrafos iniciais aqui, desse tópico em que nós estamos do Catecismo. São os parágrafos 1373 e 1374. Vamos ler. A presença de Cristo pelo poder de sua palavra e do Espírito Santo. Cristo Jesus, que morreu, mais ainda, que ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós, está presente de múltiplas maneiras em sua igreja, em sua palavra, na oração de sua igreja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, como a gente vê em Mateus 18, versículo 20, nos pobres, nos doentes, nos presos, nos sacramentos, dos quais ele é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Mas, sobretudo, está presente sob as espécies eucarísticas. 1374. O modo de presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz com que ela seja como que o coroamento da vida espiritual e o fim ao qual tendem todos os sacramentos. Naquele evangelho do capítulo 25 de Mateus, Jesus se identifica com aqueles que têm fome, com aqueles que têm sede, com os pobres, com os explorados, com os doentes, com os presos. Jesus se identifica com todos aqueles que são perseguidos. Então, quantos santos viveram essa caridade de, ainda hoje, de ver Cristo no pobre. São Vicente de Paulo, um deles. Ele recomendava aos seus padres, aos seus discípulos, aos seus seguidores, que diante de um pobre você poderia se ajoelhar vendo nele o próprio Cristo. Porque são vítimas da exploração, da opressão. E Deus
veio principalmente com Jesus para os pobres. Deles é o reino dos céus. Nós aprendemos isso também, né, não só no Evangelho que nós citamos de Mateus capítulo 25, mas em várias passagens das Sagradas Escrituras. Então, por isso que está aqui. Ele está presente. Nos pobres, nos doentes, nos presos, nos sacramentos. Ele é o autor de todos, mas, sobretudo, nas espécies eucarísticas. Agora, a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, coroamento da vida espiritual e para o qual toda a Igreja se dirige. Como desde o início dos nossos estudos desse sacramento, a gente tem enfatizado. Tudo que a Igreja faz, pastorais, movimentos, ações, tudo, é para reunir o povo de Deus em volta do altar. E cada um é convidado a receber Jesus Cristo no seu templo, que é templo do Espírito Santo, no seu corpo, transformando-se em Cristo. É por isso que ele diz aqui nesse parágrafo do Catecismo, coroamento da vida espiritual. É o pão da vida. Se você quer viver para sempre, ninguém quer morrer, né? Não considere essa morte aqui da face da terra, não. Isso nós já estudamos, é apenas um sono de Páscoa, um sono de passagem. Mas a vida Deus nos deu para sempre, ela é eterna. E quem comer deste pão e beber deste vinho, comer do meu corpo, beber do meu sangue, terá a vida eterna, porque eu ressuscitarei no último dia. É promessa de Cristo e Deus é fiel. Está lá no capítulo 6 do Evangelho de João, não é? Parágrafos 1375 até 1377. Vamos ler. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que este se torna presente em tal sacramento. Não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas sua eficácia e a graça são de Deus. O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar: por ter Cristo nosso Redentor dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na Igreja esta convicção, que o Santo Concílio declara novamente. A esta mudança, a Igreja Católica denominou, com acerto e exatidão, transubstanciação. E 1377. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e perdura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma de suas partes, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Vamos lá. Aqui nós vemos nesse primeiro parágrafo, sempre lembrando que nós estamos colocando apenas tópicos e não os parágrafos inteiros. Como já explicamos em vídeos anteriores, fica sempre a tarefa para casa, para que você leia os parágrafos inteiros com base nessas considerações que nós fazemos aqui para ajudá-los, né? Então, na hora da consagração que Jesus se faz presente nas espécies eucarísticas. Mas a gente lembra de novo.
Não é só nesse momento que Jesus se faz presente na Assembleia. Vamos sempre ter, focado em mente que Deus já está presente conosco sempre, desde também do momento em que a Assembleia se reúne na igreja, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou aí no meio. Então, Jesus já está presente. Agora nós estamos falando de Jesus presente nas espécies eucarísticas. Nas espécies eucarísticas, Jesus se faz presente na hora da consagração. Agora, mostrando mais uma vez que a gente não caia no equívoco que o padre, o presbítero, o presidente da celebração, ele não é um mágico que, ao pronunciar aquelas palavras da consagração, ele transforma o pão em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. Não é o padre, ele figura de Cristo, em persona Christi. É o Espírito Santo que santifica as oferendas. O padre repete as palavras de Cristo. A gente chama de narrativa da instituição. Já estudamos isso, mas o catecismo está nos destacando este momento em que Jesus se faz presente na consagração. Então, no parágrafo seguinte, a gente quer chegar à palavra transubstanciação. Transubstanciação significa mudança de substância. É transformação radical. É a mesma coisa, um exemplo assim, só pedagógico, né? O que é um tecido e o que é um metal. Tecido é tecido, metal é metal. Agora, fazer um metal virar tecido, deixar de ser metal, impossível. Fazer um tecido, deixar de ser tecido e virar ferro, metal, é impossível. Essa mudança de substância. Água transformar em vinho, muda-se a substância. Isso aconteceu nas bodas de Caná. Jesus transformou a substância. Foi uma transubstanciação. A água deixou de ser água e ficou transformada em vinho da melhor qualidade. Transubstanciação. Mudou a substância. Madeira é madeira. Ferro é ferro. Cada um tem a sua substância. O que acontece na consagração? Pelo poder do Espírito Santo, na epiclese, na invocação ao Espírito Santo. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Transubstanciação. Aquele pão, que a hóstia é pão, farinha com água, sem fermento. Faz aquela massa, que assa, é cortada hoje em dia em partículas, facilitando a comunhão, mas é farinha e água. Tem cheiro de farinha, tem cheiro dessa mistura, cheiro característico, tem o gosto, o sabor, mas na consagração o Espírito Santo transforma essa substância. Tem cheiro de pão, sabor de pão, mas não é mais pão. Agora é carne. Agora é carne. Carne do Cordeiro. É o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo na hóstia consagrada. E o vinho? Também tem transubstanciação. Deixa de ser vinho, com a consagração, é sangue de Cristo. Sangue do Cordeiro, da vítima, sangue da hóstia, vítima. Preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No Calvário foi um sacrifício cruento, com derramamento de sangue.
na Eucaristia é incruento, sem o derramamento de sangue, mas está ali no cálice, está na hóstia consagrada. Então, nós temos aqui uma mudança de substância. Tem gosto de vinho, tem cheiro de vinho, mas não é mais vinho. É sangue de Cristo, derramado por toda a humanidade, nessa nova aliança, para nos remir e nos salvar. E aqui, no parágrafo 1377, nos ensina que essa presença começa na consagração. Até quando ela dura? Enquanto ela durar como alimento. Depois que uma hóstia, digamos, esquecida, né? Ou que estragou, que ficou, já não é mais alimento. Não sendo mais alimento, né, ela vai ser descartada, não mais como corpo de Cristo, porque ela deixou de ser aquilo para o qual ela existe, que é ser alimento para nós. Então isso também é bom a gente saber, né? Enquanto subsistirem essas espécies eucarísticas. E aqui também nos mostra que mesmo quando você recebe uma pequena partícula da hóstia, você não está dividindo o Cristo. Cristo não se divide, você recebe integralmente corpo, sangue, alma e divindade. Você vê na missa aquela preocupação de acólitos ou do próprio padre ou diácono, né, procurando retirar todas as pequeníssimas partículas que sobraram na patena, né, para que nada se perca. Porque em cada pedacinho, fração que cai, né, você está perdendo esse milagre de Deus de salvação para nós, né? Deus sabe o que faz, né, com os seus santos anjos, com partículas que se perdem. Infelizmente, nós temos até profanações, né, de pessoas ignorantes que não sabem, né, não conhecem esse mistério da fé e esse dom de Deus tão precioso que nós temos. Vamos continuar. Os parágrafos 1378, 1379. Vamos ler. O culto da Eucaristia, na liturgia da missa, exprimimos nossa fé na presença real de Cristo, sob as espécies do pão e do vinho, entre outros gestos, dobrando os joelhos ou nos inclinando profundamente em sinal de adoração do Senhor. A Santa Reserva, tabernáculo, era inicialmente destinada a guardar dignamente a Eucaristia, para que pudesse ser levada fora da missa aos doentes e aos ausentes. Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo em sua Eucaristia, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor, presente sob as espécies eucarísticas. Por isso, o tabernáculo deve ser colocado em um local particularmente digno da Igreja. Deve ser construído de tal forma que sublinhe e manifeste a verdade da presença real de Cristo no Santo Sacramento. Dobrar os joelhos ou adorar o Santíssimo com uma inclinação profunda. Quando o Catecismo nos diz, né, inclinando profundamente, não é um simples abaixar da cabeça. Pede-se, a não ser que a pessoa tenha problemas, né, físicos, pede-se que as pessoas que não possam dobrar o joelho, chama-se genuflexão, flexão, geno é joelho, genuflexão, dobrar o joelho, adorar. Esse é o gesto de reconhecimento da divindade, a adoração. Mas se a pessoa já não consegue mais dobrar o joelho, geralmente até o chão, e não um simples
faz de conta de genuflexão, um arremedo de genuflexão. Não, uma genuflexão conforme aprendemos, né, desde pequeno. Ou então, se não consegue mais fazer essa genuflexão, dobrar os joelhos, faça-se uma inclinação a mais profunda possível. Não só um balançar de cabeça, né? É uma simples reverência. É isso que o catecismo nos destaca nesse parágrafo aí, 1378. Quanto a esse outro, 1379, é sobre a dignidade e a presença de Jesus, que a gente cita, diz tabernáculo ou sacrário, uma capela do Santíssimo. Toda a igreja que permanece aberta ao público, ela precisa ter um lugar reservado para os fiéis visitarem Jesus no tabernáculo, no sacrário. Ali a pessoa conversa com Jesus. Essa é uma oração a mais bela, conversar com Jesus. Mesmo no silêncio do seu coração, Deus que conhece todos os nossos pensamentos. Então, conversar com Jesus, ali, que está no sacrário. As hóstias também são guardadas ali para que os ministros da distribuição da Eucaristia possam levar Jesus Cristo aos doentes, àqueles que não podem mais vir à missa aos domingos ou algum dia da semana. Então, os ministros da Eucaristia têm a função primordial, principal. Qual é a função primordial do ministro da Eucaristia, que nós chamamos assim? É levar a comunhão aos doentes, com a mesma dignidade que se exige para esse rito. E devem ser especialmente instruídos para que façam esse serviço aos irmãos e irmãs adoentados, para que não fiquem sem comer a carne do Cordeiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Ainda queremos, nessa questão de adoração, dar uma palavrinha sobre a procissão do Corpus Christi, Corpo de Cristo. É a única procissão oficial da igreja, porque as procissões, em geral, elas são devocionais. Mas na procissão do Corpus Christi, não. Essa é uma procissão em que o próprio Cristo caminha conosco. É a procissão mais importante que a igreja tem. É dia santo de guarda. Não é um simples feriado, um dia especial, porque é sempre na quinta-feira, né? Que lembra a instituição da Eucaristia. Não é um simples dia para a gente emendar com a sexta, o sábado, o domingo, num fim de semana prolongado. Não. É o sacramento dos sacramentos e é a procissão em que Jesus Cristo geralmente sai pelas ruas com o seu povo, com os seus discípulos. Essa é uma procissão que nós devemos participar, sempre que possível. E, já terminando, o último slide desse nosso encontro, os parágrafos 1380 e 1381. Vamos ler. É oportuno que Cristo tenha querido ficar presente à sua igreja desta maneira singular, visto que estava para deixar os seus em sua forma visível. Cristo quis nos dar sua presença sacramental. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, diz Santo Tomás, mas só pela fé, baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas 22:19, isto é o meu corpo que é dado por vós. São Cirilo declara,
Não pergunte se é ou não verdade. Aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Quantas pessoas ridicularizam nós, fiéis católicos, pela nossa fé na Eucaristia. Quantas pessoas ignoram isso? São bilhões de pessoas atualmente, fora os outros bilhões que já morreram sem Eucaristia na sua vida. E pode ser, tomara que não, que alguns católicos ainda fiquem também nessa dúvida. Como é que pode, né? Aqui ser Jesus Cristo, nessa hóstia que eu estou comendo. Como é que pode? Mas é o mistério da fé. Então, é o jeito que Jesus Cristo inventou, de uma forma maravilhosa, de permanecer em nós. E, como nos lembra São Cirilo, não fica com essa dúvida. Acredite, é Deus quem fala, é Jesus Cristo quem fala, e Deus é fiel. Deus não mente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Assim nós terminamos o item 5. No próximo encontro, vamos continuar. Para terminar o sacramento da Eucaristia, faltam 2 itens. O banquete pascal, a Eucaristia, penhor da glória futura. Eu acredito que num vídeo só a gente termina esses 2 itens. Por isso, se inscreva no canal. Você não está perdendo tempo. Você está se aprofundando no mistério da fé. E é isso que Deus quer. Que cada vez mais aumente a nossa fé. E a gente demonstra esse interesse fazendo esses estudos para que o nosso conhecimento das coisas do alto aumente cada vez mais. Ok? Fique sempre com Deus. Não o deixe nunca. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.